Oi, pessoal! E atendendo a pedidos, o pessoal, por causa do quadro Conte a Sua História, muita gente veio me pedir para eu contar a minha história. Eu achava isso meio estranho, a primeira ideia, assim, achei meio estranho. Falei, mas como eu vou contar a minha história, né, no programa, no quadro, sem ninguém me fazer perguntas? Eu aqui falando, feito uma matraca com vocês. Mas, como quem manda no programa é o telespectador pediu, Karina atendeu. E vamos começar então o primeiro programa do ano, o primeiro quadro do ano, eu contando um pouco da minha história para vocês. Não sei, pode ser que alguém durma aí no sofá. Ou pode ser que não, que ache, porque tem de tudo um pouco. Então, aí vai de gosto. Então vamos lá, vou contar a minha história para vocês. Minha infância foi uma infância muito boa, muito feliz. Fui daquelas crianças assim, bem moleconas mesmo, de brincar na rua. E o mais engraçado é que na rua da minha casa, né, eu morava numa avenida. E na rua lá de casa, o quarteirão era só menino. Só tinha eu de menina, até minha irmã nascer. Então eles brincavam de bola, eu brincava de bola junto. Tenho fotos assim, shortinhos verde, que meu pai ainda era palmeirense para ajudar, acha que pode? Aí colocava o uniforme do Palmeiras em mim e ia eu pra calçada brincar com a molecada, né? Naquela época, a gente brincava ainda, tinha muita brincadeira de rua, né? A gente podia brincar de rua. Eu lembro também de andar muito de bicicleta ali naquela avenida lá, né? Que eu morava numa avenida. Andei muito de bicicleta ali. Não tinha hora para voltar para casa, saía cedo, ficava para a rua o dia inteiro, voltava. Aquela coisa linda e maravilhosa, né? Encardidíssima. Às vezes levava uns puxões de orelha, porque estava chegando tarde em casa, né? Mas foi uma infância bem gostosa. Ali tinha muitas crianças, então a gente brincava muito mesmo na rua. A minha irmã também, quando nasceu, é claro, como filha mais velha. Tem algumas histórias assim, cabulosas para contar, que todo filho mais velho tem ciúmes do filho mais novo, né? Isso é lei. Então, minha mãe conta que, assim, algumas vezes tentei matar. Uma vez ela chegou na sala, disse que estava tudo muito quietinho, ela foi ver nós duas na sala, eu prestes a enfiar uma agulha de tricô na orelha da Renata. Foi por um triz, gente. Um triz que não deixei a coitada da Renata surda. E uma outra vez, a Renata era nenê, minha mãe chegou no quarto, eu tava deitada em cima dela no berço, dentro do berço. Bom, isso são duas, assim, historinhas básicas. Mas eu lembro assim, sempre eu e a Renata muito próximas, apesar dessa ciumeira, né, que sempre tem com pai e com mãe, de falar, o meu pai gosta mais dela, minha mãe gosta mais dela. Sempre achei que meu pai e minha mãe gostavam mais da Renata. Talvez porque ela fosse mais certinha. A Renata sempre foi toda a certinha da família e eu a ovelha negra da família. Eu dava trabalho na escola, dei muito trabalho na escola. A minha vida escolar, eu estudei, comecei a ir para a escola com 2 anos de idade na fundação. Saí de lá com 16, 17 já para ir para prestar vestibular, né? Então falo que eu fiquei a minha vida toda ali na fundação e o pessoal de lá me conhece bem porque eu dava muito trabalho. Eu acho que eu não conseguia prestar atenção na aula. Nunca fui aquela aluna
que senta na sala de aula e ficava prestando atenção no que o professor estava falando. Eu viajava na maionese. O professor lá falando, se matando de explicar, e eu até tentava, mas eu não conseguia. Eu viajava, pensava em outras coisas. Então, nunca fui uma boa aluna, né? Química e física, costumo dizer que até hoje não aprendi, não aprendi a fazer. E eu falo também que eu acho que o pessoal lá da fundação me passava, porque tinha dó. Falava, vai, passa essa menina, ou dó ou raiva. Passa logo essa menina, porque ela só fica dando trabalho aqui mesmo, sim, ela vai embora logo daqui. Eu aprontava, 1001, sempre fui para diretoria, levava a cartinha para a mãe assinar, assinava livro. Fui bem sapeca mesmo. Bem terrível. E já minha irmã, né, ela sempre foi mais comportada, sempre tirou notas excelentes na escola. Então, aí a gente é muito mesmo diferente uma da outra até hoje. Também muito amigas, a gente sempre foi muito amiga. Claro que teve aquela fase da adolescência que a gente acaba implicando um pouco uma com a outra, com esse negócio de uma pegar a coisa da outra, né? Então, teve brigas horrorosas da gente se tarracar, coisas assim do tipo. Mas a gente sempre foi bem amiga, uma sempre defendendo a outra, né? Quando tinha briga na escola, coisa e tal. A Renata sempre me defendeu. Minha gatinha. E aí, então essa fase de infância e começo de adolescência foi tudo muito tranquilo, tirando aí problemas escolares, é claro, né? E nisso, aos 12 anos, né, o meu pai era proprietário do supermercado Santo Antônio. E eu sempre ia, assim, eu estudava no período da manhã e no período da tarde eu ia lá ajudar ele no supermercado, né? Foi aí, então, que conheci o meu marido. Com 12 anos. 12 anos eu tinha. Tá vendo, Mar? Comecei cedo. Tinha 12 anos. Eu estava lá no supermercado, ele trabalhava lá. Ele trabalhava de promotor da Arisco na época, né? Eu sou da época ainda da Arisco. Ele era promotor. E a gente se conheceu lá e começou a namorar escondido. Ó, coisa feia, hein? Você aí de casa não faça isso. Não pode namorar escondido do pai e da mãe. Mas não durou muito esse meu namoro escondido, não, né? Óbvio, né? Que coisa errada não dá certo. E logo meu pai descobriu. Aí foi aquela coisa, né? Me colocou de castigo, eu não podia mais sair de casa, não ia mais para o supermercado, ia só para a escola e depois eu ficava em casa. Mas eu sou brasileira e não desisto nunca, né? É claro que eu não terminei o namoro. Continuei aí namorando, escondido, até que chegou uma hora que meu pai percebeu que não ia ter jeito, né? Que percebeu que eu estava ainda namorando, que eu estava escondido, então aí ele preferiu consentir que eu namorasse. Aí eu já tinha feito 13 anos, né? Ó, a grande diferença. Aí permitiu que eu, então, namorasse, mas em casa, das 8 da noite às 10. 2 horinhas à noite. E só de final de semana. De dia de semana não podia namorar, não. Era só de final de semana, das 8 às 10. Dava 10 horas, ele já começava a bater o chinelo na sala. Tipo, né? Rapaz, vamos? Então, namorei em casa, direitinho. Eu só podia sair de carro com o Fernando, né, meu marido, hoje, se a minha irmã fosse mais nova. E é claro que a pentelha ia, né? Vocês acham que não? A Renata ia mesmo junto. Às vezes a gente dava uma voltinha e a Renata ia com a gente. Bom, aí
nesse meio de tempo, assim, que eu com 13 anos ainda, né, que eu comecei a namorar em casa, a gente precisou sair da nossa casa que a gente morava, né, que eu morei desde pequena, ela ia passar por uma reforma. E a gente foi para uma casa perto do supermercado. O supermercado ficava na Avenida do Café. Então a gente foi morar nessa casa enquanto a casa passava por uma reforma. E aí não deu muito tempo que a gente estava nessa casa. Meu pai faleceu. E não foi de uma forma assim muito natural, né? Para quem, né, não sabe, muita gente sabe, conhecia, né, meu pai na época, tudo mais, mas muita gente não sabe. Ele se suicidou e isso foi muito difícil, tanto para mim, quanto para minha mãe, quanto para minha irmã, porque foi em casa, a gente estava ali, acordou um dia de manhã e deu de cara com ele, né? Morto. Então foi uma situação assim muito difícil. Depois a gente não quis mais ficar nessa casa, é óbvio, né? Eu tinha 13 anos, a Renata 11. A gente foi morar com a minha avó materna, né? Enquanto a casa ainda estava sendo reformada. Mas esse foi um período muito difícil. Tive depressão, precisei fazer aí iniciar terapia pesada. Porque assim, por muitos anos eu tive muita raiva do meu pai, mesmo sabendo que ele estava doente, que isso acontece num grau, né, quando a pessoa está num grau aí de depressão, né, tremendo, mas naquela época ninguém falava de depressão, ninguém tratava depressão, não tinha remédio para isso. Então, apesar de entender esse lado dele, eu sei que ele tinha um relacionamento difícil com o pai dele, né? Eu lembro dele também várias vezes muito deprimido. Então, por muitos anos ali, eu tive uma relação difícil com essa perda, com ele mesmo. Era uma relação assim de, né? Eu pensava nele, às vezes dava raiva, às vezes dava dó, é uma mistura de sentimentos, né? Hoje, com muita terapia, né? Faço terapia até hoje. Aceito numa boa, já não é mais aquela dor, né? Dói a saudade, mas não é mais aquela mágoa dele, aquela raiva, isso tudo passou. Eu entendo e aceito hoje, né? Mas me fez muita falta. Ai, que saco. Então, em relação ao meu pai, hoje a coisa tá mais tranquila, tá mais leve. Aí, então, eu morei com a minha avó, aí materna por um tempo. E depois, a casa assim que ficou pronta, nós voltamos lá para casa. Minha mãe abriu uma farmácia de produtos naturais, a gente ficava ajudando ela lá no período contrário da escola. E nesse período também namorando, né? Continuei namorando, normal. E terminei o colegial, fiz um ano de cursinho e fiquei muito assim, eu não sabia que faculdade fazer. Se eu fazia psicologia ou se eu fazia direito. Eu gostava muito da parte de psicologia, gosto até hoje, acho uma área assim fascinante. E gostava muito de direito também, né? Sempre tive um senso por justiça, assim, fortíssimo. Falava que eu queria ser promotora para botar bandido na cadeia, que eu ia prender tudo quanto é bandido. Uma loucura. Então eu fiquei aí meio indecisa, mas acabei optando pela faculdade de Direito. Fiz 5 anos em São Carlos. Ia muito bem na faculdade, eu fui bem. Eu acho que quando a gente faz aquilo que gosta, é melhor, porque escola é mais maçante, tem um monte de matéria lá que você não se identifica, né, coisa e tal.
Mas na faculdade, a faculdade eu levei muito a sério. Estudei bastante, sempre tirei notas boas, nunca fiquei de DP, nada disso. Foi muito bem, mas a viagem era muito cansativo, porque eu não morei em São Carlos, e era no período da manhã. A gente viajava todo santo dia, acordava às 5h30 da manhã. Nos 2 primeiros anos a gente foi de van, mas os últimos 3 anos, como a gente ficou em 5 só, não dava para pagar uma van, né? Em 5 só, dividir. Então aí que a gente optou por ir de carro. E só eu dirigia. Então ficou pesado, porque eu não podia faltar, não podia nada, porque as meninas dependiam de mim. Então eu tinha que ir e voltar dirigindo todo santo dia. Chegou no final, eu tava assim, estressadíssima. Tinha engordado horrores nesses 5 anos da faculdade. Tipo assim, engordei uns 30 quilos. Comecei a faculdade com 60 quilos, terminei a faculdade com 90. Eu tava assim, enorme, e também tive, desde pequena, briga com a balança. Sempre fui de comer. Aí comi escondido, porque me davam bronca para eu parar de comer, que eu precisava comer menos, né? Aí aquela coisa de gordo, guardar pacote de bolacha no guarda-roupa. Comer à noite, escondida. Então, ao final da faculdade também foi um período, assim, pra mim, difícil, porque a gente tem medo, né? Vai acabar a faculdade, e aí? Você tem que começar a trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Então, eu acho que final de faculdade, mais esse estresse que a gente mesmo se cobra, né? O que você vai fazer. Me levou a comer demais e tudo mais. Aí terminei a faculdade, já estava no escritório de advocacia fazendo estágio com a Ana Silvia e com a Juliana. Beijo, meninas, saudades. Mas aí eu vi que não era a minha ficar sentada ali no escritório, né, defendendo os outros, briga por pensão alimentícia, e porque o pai não quer pagar, e a mãe quer receber, e vai criança chorando. Não dava certo. Comecei a ficar depressiva também lá dentro. Aí, meu avô, né, lá que tinha o supermercado, sempre me chamando para ir trabalhar com ele, lá no supermercado. Então aí eu decidi que eu ia largar, deixar o direito de lado, né? Nem cheguei a prestar o exame da ordem, deixar o direito de lado e fui para o supermercado. Essa parte de venda, de lidar com o público, isso eu sempre gostei. Eu adorava, sempre gostei muito do supermercado, porque eu me identificava muito com os funcionários, com os clientes, gostava de vender. Mas aí meu avô queria que eu ficasse na parte do escritório. Sabe aquela coisa? Eles quer que a gente administre, quer. Mas aí não era a minha. Ficar dentro do escritório fechada, vendo administrativo, fazendo nota. Não dava para mim, né, também aquilo. E sabe como que é vô mais velho? A gente tem aquela coisa, né, de não ficar batendo de frente, de não ter nada disso. Então eu fiquei muitos anos ali do supermercado. Eu fiquei trabalhando ali numa área que não era minha, fechada, né? E 1 ano também depois que eu terminei a faculdade, eu me casei. E aí logo em seguida, eu falo que praticamente na lua de mel eu já engravidei. Porque eu casei dia 3 de outubro, o ultrassom dá mais ou menos uma data aproximada que a gente engravida, né? Que é a data do parto. Então, mais ou menos, deu que eu engravidei no dia 18 de outubro. Então, foi aí na lua de mel a coisa. E aí, juntou. Casada de novinha, grávida. Foi um outro período difícil da minha vida, né? Consegui conciliar a casa, o trabalho e a gravidez. Minha gravidez foi uma gravidez difícil, porque eu já estava acima do peso quando eu engravidei.
E então eu já tive pressão, comecei a ter pressão alta já nos 3 meses de gravidez. Já comecei a ficar com o pé inchado, nariz inchado, aquelas coisas de grávida tem no final da gravidez, eu não. Eu já comecei a ter isso com 3 meses de gravidez. Então foi também uma gravidez difícil, controlando pressão, a pressão que subia, era nervoso no supermercado, né? Problemas, empresa familiar, né? Acho que eu não preciso falar mais nada. Empresa familiar, a todo mundo que tem ou que já ouviu falar sabe que é problemas e problemas e problemas. Então, eu voltava muito nervosa para casa. Então, foi uma gravidez assim meio conturbada nesse sentido de eu estar tendo que controlar a pressão aí. E acabei até tendo que fazer o parto antes. Nem foi porque a pressão subiu tanto, mas eu estava de 35 semanas quando eu fiz o ultrassom, né? E deu que eu estava perdendo muito líquido, que eu estava quase sem líquido na bolsa. Então, tive que fazer o parto já naquele dia mesmo, o doutor Polônio que fez meu parto. Eu fiz o ultrassom de manhã e falou, não, a gente já vai fazer a sua cesárea agora. Né? Então, já fez o parto. Graças a Deus, o Fernandinho nasceu, né, de 35 semanas, prematuro, mas de prematuro ele não teve nada. Nasceu com 3,615 kg e 48 centímetros. Ele estava enorme. Imagina se vai até as 40 semanas. Que jeito que eu não ia ficar, porque eu já estava com 118 quilos. Eu engordei 31 quilos na gravidez. Coisa foi braba. braba. Passei por uma depressão pós-parto também. Tive vários períodos depressivos aí, como vocês já perceberam, né? Tive vários períodos depressivos na minha vida. Acho que esse pós-parto foi o pior de todos. Porque eu fiquei assim... aquela coisa mesmo de depressão. Eu super protegi o Fernandinho. Eu não saía com ele de casa porque eu morria de medo que ele ficasse doente. Eu queria dormir. E aí engordei demais, esses 100 quilos, tá com 100 e poucos quilos. Isso também pesava, sempre pesou muito, né, pra mim, na minha vida. Então, casada de nova, criança pequena, 100 quilos, coisa foi louca. Trabalhando num lugar que não era fácil, apesar de eu gostar muito do supermercado, essa convivência do trabalho com a família sempre foi muito complicado para mim, muito difícil. Assim, eu cheguei mesmo, eu falo que essa época eu cheguei no fundo do poço. Foi quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Decidi pela cirurgia, fui até o consultório, né? Tive lá os quiprocós com plano de saúde, isso e aquilo, mas acabei fazendo a cirurgia com o Dr. Celso Passeri, que eu falo que foi um anjo na minha vida, que ele me operou e aí me devolveu a vida, porque eu perdendo peso, eu recuperei a autoestima, aí eu consegui lidar melhor com a minha situação no trabalho, apesar de nunca ter, né, todos os anos que eu passei no supermercado não foram fáceis, mas eu sabia contornar melhor as coisas. E aí também acabei me livrando da depressão. Por isso que eu falo, o que me deprimia, o que me levava para baixo era o excesso de peso. Me livrando do excesso de peso, eu falo que eu me livrei da depressão depois da cirurgia bariátrica. Só alegria. Não tive mais depressão, não. E aí ficamos mais, né, vários anos aí com o supermercado. Há 2 anos atrás nós vendemos, né, o supermercado. Eu já tinha um site que veio, porque no supermercado, depois de um tempo, eu comecei a fazer propaganda no rádio, que eu falava com o Paulo Gambarini no programa dele na Rádio Jauense. E a dinâmica da gente foi tão boa que acabou virando uma amizade. Eu falava do supermercado, mas a gente implicava um com o outro. Ele me chamava de Dona Onça, eu chamava ele de Careca.
dava risada, era super engraçado. E aí começou o pessoal e querer me conhecer, ir lá até o supermercado para me conhecer, e falava da minha risada e coisa e tal. Nisso surgiu a ideia do site, de eu fazer um site, né, pessoal, onde lá tem receitas, moda, atualidade, tudo. Não é um site normal. Nele, os patrocinadores, que aí vieram os patrocinadores comigo. E quando fechou o supermercado, eu me vi aí praticamente só com o site para fazer. Aí continuei fazendo as propagandas, né, com o site, que eu liguei ele ao Facebook, então os patrocinadores do site, eu também fazia propaganda para eles no Facebook. Aí a coisa foi correndo, surgiu a oportunidade de eu estar fazendo um programa na TV local. Cá estou. Então, a minha história praticamente é essa, pessoal. Não sei se deu sono em você aí de casa. Espero que não, mas eu cumpri aí com a promessa que fiz a alguns telespectadores aí pedindo para que eu contasse a minha história. Aqui está. E a semana que vem uma pessoa normal para falar da sua história. Então, por hoje é só. Obrigada. Beijo.